sabes que tu és um vencedor. Tu sabes que as lutas vão cessar. Olhe para o céu e veja a glória de Deus. Levante sua voz e cante assim: bendito é o nome do Senhor. Eu canto assim ao autor da minha vida, posto à presença, enche o meu coração de paz. Espírito, estou aqui. Deus tem nos ajudado cada dia. Que bom ver pessoas novas, rostos novinhos aí nos visitando. Você que está aqui entre nós, eu quero que você se sinta à vontade. Aqui é um lar espiritual. A gente tem a nossa casa física, mas todo ser humano ele precisa de um lar espiritual, onde ele alimenta-se da palavra, onde ele é cuidado espiritualmente, que a gente fala apacentamento. Os pastores da igreja, eles servem para cuidar de você, orar pela sua vida, lhe aconselhar, fazer uma visita na sua casa quando você quiser e precisar. É importante. Vai lá na minha casa fazer uma oração. Nós estamos precisando que o céu se abra. Os pastores vão lá. Os pastores não podendo, eles mandam os obreiros. Então, o lar espiritual funciona para cuidar de você, para dar uma direção à sua vida, para dizer para você, biblicamente, o que a palavra de Deus nos ensina para vivenciarmos como cristãos. Eu sou um cristão. E aí, basta apenas falar que é um cristão, mas sem saber o que é e como viver o cristianismo? Não pode. Eu sou cristão. Não. Cristão é o que pratica o cristianismo. De novo, cristão. De novo, cristão é o que pratica isso. Então eu preciso praticar, mas como eu vou praticar se eu não leio Bíblia, se eu não conheço a palavra, se eu não estudo, se eu não venho aos domingos pela manhã, 9h30, aprender escola bíblica, ou seja, escola da Bíblia. Aqueles que estão vindo estão crescendo. Hoje teve uma palavra tremenda aqui de crescimento espiritual. Falando nisso, já chegou as revistas novas. Alguém, por favor, traga uma revista aqui para eu mostrar aos irmãos a importância de você adquirir uma revistinha. É um valor simbólico aí. Você faz um pix para a igreja e você pega a sua revista com quem, pastor Abel? Com a diaconisa Deise. E a nova revista é A Carreira que nos está proposta. Começamos hoje um trimestre de estudos bíblicos sobre a carreira que nos está proposta. Então compre com a Deise. Procure a Deise. Eu quero a minha revistinha para estudar a palavra. Irmãos, Deus tem nos falado algumas coisas. Eu estou fazendo aquilo que alguns podem até chamar de releitura, mas não é bem uma releitura no sentido de olhar com outra visão, né? De outra forma. Eu estou relendo, vamos usar essa expressão que eu acho melhor. Eu estou relendo as cartas de Pedro. E está me edificando, está me abençoando. E tem um versículo que eu li, que Pedro fala sobre a vinda do Senhor, no capítulo 3
de 2 Pedro, segunda carta. Aí você vai dizer, mas é fácil ler Pedro, porque é um livro pequenininho. Se você ler rápido, é fácil. Agora você tem que ler mastigando. E quando você vai mastigar, demora um pouco mais. Porque você está ali sentindo o sabor da comida. Então, ler cartas pequenas requer de nós ler com sabor. Ler devagar. Ler, pedindo o Espírito Santo para nos fazer entender cada versículo, cada palavra que ali é colocada. Então vamos ler 2 Pedro 3:4, que diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quem acompanhou a leitura, diga amém. Então Pedro está falando aqui de que muitas das vezes questiona-se: onde está a promessa da vinda? Cadê ele? Ele veio? Ele voltou? Eu estou há tanto tempo na igreja ouvindo que Jesus vai voltar. Irmãos, graças a Deus que esse tempo que eu estou ouvindo que Jesus vai voltar é um tempo que ele, ao mesmo tempo que ele se aproxima da vinda de Jesus, ele também esgota toda uma mensagem para te dar uma oportunidade, você não dizer, eu nunca ouvi isso acerca da vinda de Jesus. Esta igreja já pregou muitos sermãos, mensagens sobre a volta de Cristo. E graças a Deus que você ouviu, ainda que talvez alguém diga, mas não voltou porque o Senhor está dando tempo ao arrependimento. O Senhor está dando tempo ao conserto. O Senhor está dando tempo à mudança de vida que se faz necessária para entrar no reino dos céus. E se eu falo, Jesus vai voltar e Jesus volta e você não está preparado, você fica sem a possibilidade do reino dos céus. E aí você vai ficar doido. A igreja foi arrebatada, eu não fui. Mas, irmãos, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, faz com que, de certa forma, aquilo que nós achamos que é demora, que está demorando, isso, na verdade, é Deus nos dando a oportunidade de mudança de comportamento, de mudança de vida, para que eu e você tenhamos acesso ao reino dos céus. O reino dos céus foi pregado por João Batista. Diga amém. O reino dos céus foi pregado por Jesus. Diga amém. O reino dos céus foi pregado pela igreja primitiva. Diga amém. E o reino dos céus continua sendo pregado pela igreja atual, a igreja desta geração, contextualizando, é claro, a mensagem do Evangelho. Não queremos mudar a mensagem. Contextualizar significa a gente trazer um entendimento na atualidade de que Cristo é o Senhor, que Ele morreu no Calvário para perdão dos meus pecados e para a minha salvação. Então, quando Pedro, dentro dessa leitura, releitura, reestudando essa epístola, ele me chama a atenção quando ele diz: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso.
que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Haverá o momento da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, aí vem a resposta de onde está a sua vinda? No 8. Não ignoreis uma coisa. Que coisa? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9, leia comigo bem forte, 2 Pedro 3, 9, leia comigo se for possível. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Entendeu? Você entendeu que Deus é longânimo? Longânimo significa que é um longo ânimo. É longo. Mas vai chegar um momento que o martelo vai ser batido. E essa longanimidade vai acabar. Eu e você estamos vivendo o tempo da longanimidade de Deus. E temos responsabilidade de viver esse cristianismo como é proposto para que eu e você vivamos. Não um cristianismo moderno, não um cristianismo mudado, que pode tudo, que vale tudo, que aceita tudo. Mas é um cristianismo conforme as Escrituras radical. Que cristianismo radical é esse? Cruz, arrependimento, fugir do pecado, conscientizar-se de santificar a sua vida, separar-se para Deus, ser um ser humano melhor em meio a uma geração má, corrupta. Eu preciso ser alguém melhor. Eu preciso ser ajudador do meu próximo. Eu não estou falando dos membros da igreja só. Eu estou falando do meu próximo, seja ele macumbeiro, budista, maconheiro, prostituta, traficante. E que isso? Até ele entra na misericórdia de Deus. Que ele precisa da salvação, ele precisa da palavra. Porque quando Pedro diz que essa longanimidade é não querendo que alguns se percam, senão que todos, não é todes. Você entendeu? Não é todes, não é tildes, não é nenhuma outra palavra que vão inventar por aí daqui para frente. É todos, homossexuais, transexuais, lésbicas, maconheiro, bandido, meretriz, seja o que for, adúltero, adúltera. Deus quer que eles larguem e abandonem as práticas pecaminosas e venham para o reino de amor e de mudança de vida, que começa com arrependimento. Mudança de vida começa com arrependimento. Eu vou nessa direção todo errado, todo troncho, todo manco, caindo, aprisionado, servo do pecado, e eu me arrependo. Quando eu me arrependo, eu volto, dou meia volta e começo a andar em direção à luz, à cruz, ao arrependimento, à salvação, ao reino dos céus, à bondade de Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Essa chamada, ela está sendo feita aos poucos. Outro dia eu estava no consultório, dei meu nome, a carteirinha do plano de saúde,
E daqui a pouco, passou-se um tempo, fulano, fulano, fulano. Aí quando chamaram Wilson Teixeira da Silva, o médico lhe chama. Aí eu disse, presente. Ninguém falava presente, só eu falei presente. Aí ela olhou assim para mim, pode entrar. Porque eu estudei. E quando tinha chamada na escola, chamava-se pelo nome ou por número. Houve uma época que era números. Aí depois foi para o nome. E eu, como Dábulo, era o último ser chamado. E eu falava, presente, tia. Presente, professor. Estou aqui. Quantas vezes eu sentei para estudar e houve uma chamada? Quantas vezes você chamaram o seu nome na escola e você disse presente? Algumas vezes, uma vez ou muitas vezes? Deus está chamando. Já muitas vezes, hein? Mas tem uma hora que o ano letivo acaba. E vai acabar a chamada. É a última vez, é a última aula que você vai ouvir o seu nome ser chamado. Wilson Teixeira da Silva. Senhor, presente. Aleluia. Eis-me aqui. Tu consegue compreender isso? Que você tem que estar pronto para dizer, eu estou aqui, Senhor. Quantas vezes o Senhor chamar, mas vai ter uma última chamada. A Bíblia diz que a trombeta soará e o meu nome se ouvirá. E eu quero estar pronto. Eu queria, se for possível, pastor Abel, no final, não sei se o senhor lembra, se o senhor sabe, aquela música, a face adorada de Jesus verei. Eu confesso aos irmãos, que a gente não pode ser hipócrita, eu não quero ver agora a face de Jesus, não. Mas eu gosto de cantar essa música para estar preparado, que na hora que ele me chamar, eu vou ver a face dele. Porque tem uns irmãozinhos meio hipócritas, ai Jesus, eu quero ver tua face, eu quero ver, aí quando está na porta para entrar, Jesus, me cura, eu não quero ir agora, Senhor, tua face é linda, mas depois, Senhor. Então eu sei que a face adorada de Jesus eu verei, mas no tempo de Deus, na última chamada, o Wilson, aí eu, eis-me aqui, Senhor, preparado estou. Mas há uma responsabilidade que eu queria agora levar você a compreender e a entender que a igreja, ela tem que manter o foco. E a missão da igreja é levar esperança ao pecador. O que diz as Escrituras em Isaías 61, 1? Jesus entrou lá no templo, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E era esse texto, Isaías 61, 1. Já colocou aí para nós, produção? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos presos, aos cativos. Quem são esses cativos? São os presos de Satanás, são os presos dos vícios, são os presos do pecado. Jesus, o Senhor me ungiu para proclamar é pregar, é falar da liberdade. A liberdade está sendo impedida de se falar. Liberdade da palavra, liberdade do evangelho, liberdade de expressão, de expressar não só o que nós, como seres humanos, e
ser social e cidadãos, podemos falar que a Constituição nos garante, mas também a Constituição de Deus nos garante pregar o Evangelho. Mas os homens estão nos cerceando de todas as formas. Mas a nossa missão é pregar. Está escrito lá, ó, proclamar a liberdade dos cativos e abertura de prisão aos presos. Vê se é o 1, bota o 1 para mim aí. Verso 1, 62, 1. O verso 1. A tradução que a minha está escrita aqui, é que no final é consolar todos os tristes. Você tem essa tradução no final do texto? Lê para nós aí, missionária, por favor. Mais alto. A consolar todos os tristes. Você pode pensar uma pessoa que está agora triste, amargurada, num leito de dor, abandonado pela família, não vai um visitante lá, não vai pai, não vai mãe, não vai irmão, não vai tio, não vai primo, não vai prima, não vai ninguém ver, largaram ele no hospital. Existe alguém assim? Sim ou não? Existe. Isso estou falando de hospital. E os lugares geriátricos também. E as pessoas que moram sozinhas também. Não recebe uma visita de um parente. Porque quando tinha, quando dava, todo mundo estava lá. Mas agora a pessoa está velha, não tem muito o que compartilhar com os seus, então os seus abandonam. Filhos que abandonam pais. Você conhece algum filho, alguma filha, que na velhice dos seus pais os abandonaram? Existe, infelizmente. Mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que consolar os tristes. Então, quando falta o consolo de alguém da família, eu, o cristão, você, o cristão, vai lá e consola. Você leva o consolo pela palavra, você leva o consolo pela oração, você leva o consolo por um culto, uma meditação. Eu posso ir na sua casa, orar por você, abençoar você, porque a igreja tem a missão de pregar o reino dos céus. Eu falei aqui no início, João Batista pregou o reino dos céus. Jesus pregou o reino dos céus. Os apóstolos pregaram o reino dos céus. E a igreja primitiva pregou. E esta igreja da atualidade tem que continuar pregando. Ainda que pareça a promessa da sua vinda, que não aconteceu ainda, irmãos, em algum momento ela acontece, em algum momento essa longanimidade de Deus acaba, porque há sinais claros da sua promessa. Israel é um relógio de Deus para a igreja. Diga comigo, Israel é o relógio de Deus para a igreja. Não pensa que o que acontece com Israel não tem a ver conosco. Tudo a ver. Está profetizado pelo próprio Senhor Jesus. Se você ler lá o sermão da vinda do Senhor, o sermão de Jesus em Mateus, em Lucas, Marcos, já próximo à sua crucificação, ele fala do final dos tempos. E como seria esse final dos tempos? Ele fala da figueira. Olhai os seus ramos, quando se tornam tenros, já se aproxima o verão. Irmãos, Israel está sendo atacada novamente, sim, mas
com mais intensidade. Agora se fala de guerra bacteriológica. Agora se fala de guerra nuclear, que o Irã tem armas nucleares, que Rússia tem, que o cara lá da Coreia tem, o Xi Jinping, sei lá, alguma coisa assim, né? O Pim Pim Pim. Ele pode ter o que ele quiser ter. E o que ele fizer, ele está obedecendo a Bíblia. É cumprimento bíblico. Está perto a minha redenção. Está perto a nossa redenção. Irmão, não fica triste porque o mundo está se acabando, porque está tudo... Porque tu vira a esquina, tem um Todes, sei lá o quê. Vira para lá, tem outro Todes. Vai ali, vai lá, vai lá. Não fica triste, não. Final dos tempos. Cumprimento bíblico. Cada um prestará e dará conta de si próprio a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não pode mudar. Chefe de família, papai e mamãe, presta atenção. Quem manda na casa não é criança. Não tem que fazer o que criança quer. Tem que fazer o que precisa ser feito, porque criança não paga as contas. Adolescente não paga contas. Então não tem que fazer o que eles querem. Tem que fazer o que tem que ser feito. Você sabia que no celular tem controle de pai? Quem sabe, diga amém. Vai lá e controla. Deixa ele ficar emburrado. Ele vai ficar 1, 2, 3 dias. Depois acabou, passou. Puxa a orelha. A minha orelha foi puxada tanto, irmãos. Não tão quanto a minha. Tenho certeza. A minha muito mais. Laurinha, a sua não vai ser. Mas, queridos, preste atenção. Pai tem que exercer autoridade. Até isso estão querendo interferir na sua autoridade de pai e de mãe. Você não pode ser um pai moderninho, não. Ah, sou amiguinho dos meus filhos. Que amiguinho? Não, você é pai antes de tudo. Amiguinho depois. Você é pai, isso não pode mudar. Pai é pai, mãe é mãe. Amiguinho é o avô. Eu posso ser amiguinho. Dou tudo, faço tudo. Mas pai é autoridade. E a autoridade não negocia. A autoridade não negocia. Não negocie com seu filho a sua autoridade. Você é, pronto, está acabado. Eu não sou saudosista, não. Mas tem coisa que não pode mudar. Ah, pai, por quê? Por que não? Mas por que não? Por que não? Se puder explicar, explica. Mas se não quiser explicar, você não tem que explicar nada. Aí vai lá, começa a ceder as vontades. Cede aqui, cede ali, cede. Você tem um filho defeituoso, que ele vai para a escola ou vai para o mundo e vai se intoxicar com tanta coisa, com os coleguinhas lá de fora, e traz para casa, e você não desintoxica. Eu não estou falando de maconha, não. Eu estou falando de toxicidade de coisas erradas. E maconha também. Mas eu estou falando de a criança vai para a escola ou vai para os amigos e ele volta rebelde, ele volta com jeitos esquisitos. E quem tem que consertar é você, não é a escola, não. Porque a escola hoje não está consertando ninguém, está estragando. Que isso, bispo? Irmãos, as escolas hoje, desse governo, está estragando as crianças. Estamos em 2024 e quem governa é o mal. Eu ia para a escola para aprender o beabá, para aprender matemática, para aprender história, para aprender a respeitar as autoridades. Eu aprendia
coisas importantes. E as crianças hoje vão lá para ouvir besteira. Então como é que eu vou dizer que essa educação é boa? Educação é que eu dou segundo os princípios e preceitos da palavra de Deus que eu aprendi, e não abro mão de princípios e valores. Esse é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos. Não é dinheiro, não é herança, não é bens. O legado que você deixa para os seus filhos é a sua vida, os seus valores, os seus princípios de temor em Deus. Graças a Deus, Deus me deu filhos abençoados e netos que estão indo pelo mesmo caminho. Filhos que servem ao Senhor, filhos que amam o Senhor e que quando cresceram tiveram a mesma pegada que quando eram crianças, porque aprenderam direito. Um ou outro por aí, pai, pode ter o desabor de ter ensinado certo e o filho ter escolhido um caminho errado. E não os culpo por isso, não devemos culpar os pais por isso, que ensinaram certo, porque as escolhas são pessoais, mas sempre o exemplo e o ensinar certo caminham juntos. Que não basta ensinar certo e não ser exemplo. Duas coisas devem caminhar juntas: o ensino e o exemplo do ensino. Não adianta ensinar certo e não ser o exemplo certo. Está entendendo? Então, irmãos, muitos estão perdendo o foco da cruz, da salvação, da libertação. A proclamação das boas novas de Cristo está sendo deixada de lado, porque é tanto arranjo, é tanta coisa, é tanta informação de todos os lados na cabeça da nossa juventude, dos nossos filhos, na nossa própria cabeça. Nunca vi tanta informação sendo jogada ao mesmo tempo. Para quê? Para tirar o seu foco do Evangelho, tirar o seu foco da oração, tirar o seu foco da meditação. Nunca a gente soube de tantos livros lançados no mundo. Tem livro de todo e qualquer assunto. Não estou falando só dos evangélicos, não. Livro, literatura que não acaba mais, de assuntos que você até nunca ouviu falar. Informação, informação, informação. A ciência se multiplicando. Tem coisa que você ainda nem viu ainda, que já está acontecendo por aí afora. De vez em quando a gente recebe aí uns vídeos, né? Mas já está assim. O robô já está fazendo isso, já está lavando a louça. O robô já está varrendo a casa. O robô já está lavando a roupa. O robô pega lá, vai, leva para a lavadeira. O robô já liga a televisão. O robô já faz cirurgia. Só não faz sozinho ainda, eu acho. Não sei. Mas a coisa está tão avançada, tem coisas tão... Outro dia eu ouvi um cachorrinho robô. Au, au, au. Aí daqui a pouco o cachorrinho varria a casa. Todo mundo quer ter um cachorro. Quem não gosta de arrumar a casa, quem não gosta de fazer comida, então é um prato cheio, né? Muita coisa aí veio para ajudar, mas cuidado. Esse papo, esse assunto de chip, eu ouço falar há mais de 30 anos, quase 40 anos. Eu já escrevi apostila sobre isso, que chegaríamos um tempo que haveria um chip implantado no braço ou na testa de alguém. Irmãos, há 40 anos atrás a gente até falava, mas não via. Hoje a gente já sabe que tem países que já adotaram isso. Vamos deixar o dinheiro, vamos deixar o cartão, tudo em casa, e vai ser um chipinho, só um chipinho, para você botar, para passar, para abrir porta, para não sei o quê, para pagar dinheiro, PPP. Aí sabe o que vai acontecer? O ladrão vai roubar a mão. Vai vir com o facão agora assaltando. Já pensou pegar o Elon Musk, achar ele por aí,
A turma está cheia de bilhões, vem cá, me dá sua mão aqui. Eu vou passar ali no caixa eletrônico. Já pensou, gente? Desculpa, gente. A Sandra pediu para eu não brincar. Vamos voltar. Estava indo tão bem. A Sandra me monitora. Eu tenho um chip aqui que ela botou em mim. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí Jesus recebe esse texto. Pelo que ungiu-me para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Importante aqui é que o Senhor ungiu não só a Jesus, e Jesus nos ungiu para evangelizar. A igreja precisa evangelizar. Eu fico muito contente quando um crente traz um visitante na igreja. Quando convida um colega, um amigo, porque você está sendo promotor, veículo de salvação. Isso é evangelizar indiretamente. Você pode não ter o cargo de evangelista, mas em potencial toda a igreja é evangelista. Não estou falando do dom, estou falando de que nós temos que multiplicar a salvação. Eu tive uma experiência com Jesus, Davi, com 13 anos de idade. Foi a minha primeira experiência. Um jardineiro falou de Cristo para mim e me deu um Novo Testamento, e ali eu comecei a conhecer Jesus. Me converti na Assembleia de Deus de Madureira, foi a primeira igreja que eu entrei. Mas devido eu ser ainda muito tenro e não ter uma família que me levava para a igreja ou me incentivava, porque na minha casa, minha irmã não era crente, meu irmão não era, outra irmã não era, minha mãe tampouco. Minha mãe ainda gostava de um batuquezinho lá, para os bichos dançar. Aí eu fui para a igreja, fui o primeiro levantado na minha casa. Mas como eu não tinha incentivo, e nem os meus coleguinhas onde eu morava me apoiavam, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não tinha isso não. Vamos pular o muro, vamos pegar a manga ali do vizinho. Aí pulava o muro, o vizinho ia lá, tinha um tal de camarão, já contei para vocês, ele vinha com uma vara e tacava nas costas de todo mundo. Um dia eu estou em cima de um pé de manga, irmãos, da Linhas Correntes, agora não é mais Linhas Correntes, ali na Conselheiro Galvão, outro nome, é uma outra fábrica, ele tem muitas fábricas do lado daqueles apartamentos. Eu estou lá comendo manga rosa, não esqueço, irmãos, que manga rosa gostosa. Quem já chupou manga na mangueira? Será que eu ainda encontro gente raiz aí, gente raiz, manga na mangueira? Opa, Olga, tu subiu em árvore, Olga? Meu Deus, me conta depois. Aí eu estou lá chupando a manga, que maravilha. Aí daqui a pouco o colega fala assim, Wilson, falei, o que foi? Olha o camarão. Quando eu olhei para baixo, o camarão assim, ó, bateu na mão com a varinha. Desce. Aí eu, tem certeza, senhor? Desce agora. Mas aquele dia ele foi generoso. Ele mandou eu e meu colega descer e trancou a gente numa sala das Linhas Correntes até 18 horas da noite, até minha mãe vir bater lá e tirar a gente de lá. Minha mãe ficou com a cara, tadinha, me deu uma pena da mamãe. Mas eu comia a manga. Então, os coleguinhas mandavam a gente fazer coisa errada, a gente fazia, os amiguinhos. Quando eu me converti, eu não tive incentivo para permanecer. Aí me desviei. Aí tive realmente uma conversão de verdade na igreja metodista, ortodoxa, em Madureira, do Bispo Samuel da Mata. E ali eu e Sandra nos convertemos e nos casamos. E começamos uma história, 40 anos. Vamos fazer agora
em maio. E eu convido a todos vocês para dia 25 de maio, coloca na agenda aí, nós vamos fazer um culto de gratidão. Não será aqui, mas será na igreja do pastor Tiago. Ele já nos ofereceu, nos abençoou, então nós aceitamos a bênção. Será lá na igreja do pastor Tiago. Quem sabe onde é a igreja do pastor Tiago? Ali em Santíssimo, que era da igreja da pastora Marli. Nós vamos mandar endereço para todos vocês chegarem lá, perto da estrada, perto da Avenida Santa Cruz. E mudei de vida. Entreguei meu coração a Cristo e passei a pregar o Evangelho. Recebi o ministério de evangelista, logo depois, um tempo depois, evangelista, comecei a evangelizar, fazer várias coisas, pregando o Evangelho. Estamos aí até hoje pregando o Evangelho. Seja um pregador do Evangelho. Eu vou agora finalizar a nossa mensagem. Eu quero fazer aqui menção ao que Paulo diz em Filipenses 3,12. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado em Cristo Jesus. Paulo disse que ele foi conquistado, ou seja, ele foi evangelizado, ele teve uma experiência. E aí, irmãos, e cada um tem a sua experiência, Paulo viu muitas vezes mensagens do Evangelho que ele não acreditava, que ele combatia, mas ouvia. Esteve lá na morte de um dos discípulos do Senhor, mas tem uma hora que ele tem uma experiência real. Ele foi conquistado por Jesus. E depois ele passou a ser um conquistador de almas, levando o Evangelho para muitas pessoas. Fui conquistado por Jesus. E eu prossigo para conquistar vidas, pessoas. Eu finalizo em Mateus 9, 11, 12. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os pecadores e publicanos? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Sabe que doentes são esses aqui que Jesus disse? São os doentes da alma. Os doentes da alma precisam. E ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. Provavelmente você mora perto de um doente da alma. Provavelmente você tem um parente doente da alma. Provavelmente você conhece no seu trabalho ou lida com alguém doente da alma. Chame-o para a igreja. Ah, eu não tenho muito jeito assim para evangelizar. Convida ele para o culto. Vamos na minha igreja, vamos conhecer lá, é tão bom, tão agradável, tem famílias. Tem lá um pastor branquinho, bonitinho, saradinho. Só não tem cabelo, mas ele é bom. Ele é uma benção, aquele pastor. O pai dele é que é retado. Mas fala do pastor Abel. Vai lá conhecer o pastor Abel. O pastor Abel é manso. Só não é manso igual o ganso, mas é manso. Porque ganso é brabo, né? Abel é uma bênção. Então evangelize. Fale de Cristo. Fale para as pessoas que elas precisam conhecer a palavra. Conta a sua experiência. E eu termino aqui pedindo ao pastor Abel para tocar Face Adorada de Jesus. Eu trabalhava na Universidade Gama Filho. E eu conheci, ali trabalhei com Antônio. Antônio era um rapaz muito bacana. E Antônio, ele era adventista do 7º dia. E um dia eu levei carne de porco, Antônio só faltou me bater. Você come carne de porco? Eu falei, como? Maravilha, glória a Deus. Ele, não, comer carne de porco é pecado. Aí tentou justificar. E aí eu, com muita paciência, comecei a explicar a ele como é bom uma linguiça toscana no churrasco, Antônio. Tu vai ficar nessa aí, Antônio. Antônio, Jesus manda a gente comer carne assada. Pode assar carne, o lombo do porco. E comecei a falar de Cristo, de
da palavra. Irmãos, ele aceitou Jesus e ele foi para a Igreja Batista. Glória a Deus. Ganhei o Antônio para Jesus. E eu estava esperando ele me trazer uma marmita dele cheia de carne de porco. Dá para mim, Antônio. Que Deus te abençoe, meu irmão. Pregue a palavra, anuncie o Evangelho. Jesus precisa ser proclamado em todos os cantos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. A face adorada de Jesus verei. Coloca a letra para mim. Com a creia amada, no céu estarei, as mansões douradas, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar, desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Igreja, fica de pé. A face dourada Jesus, meu com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada. Hinos. Joselito, toca aqui para nós sua sanfona de boca, vai. Ah, Jesus, faz o back, me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz fez-me triunfar. A face dourada de Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, nas mansões, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, me quis salvar. Última vez, vamos lá. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela assim. Para terminar, a facear Jesus verei,
coro baixinho. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada, céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, fala o coração dos teus filhos, fala o coração daquele que entrou aqui essa noite. Só Jesus salva, só Jesus liberta o pecador dos seus pecados, Ele dá a vida eterna. Senhor, que haja salvação, que haja reconciliação. Se alguém está afastado, volte. Se alguém precisa de um lar espiritual, que ele reconheça que essa casa é de Jesus e ele abra o coração, meu Pai. Vai falando, Espírito Santo. Eu gostaria que você orasse comigo. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que há salvação, que há perdão no sangue de Jesus. E Jesus Cristo é o meu passaporte para a vida eterna. Jesus é meu Salvador. Diga amém. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz. Thank you.